Oi, todo mundo. Bom Oi, dia. bom dia. Bom dia. Desculpe, eu escondi aqui meu microfone, meu vídeo por uns segundinhos, porque não sei aí na casa de vocês, mas está assobiando esse vento, né? Sim. Nossa, que ventão, né? Aconteceu alguma coisa. Eu fui abrir a janela aqui da minha sacada e falei, gente, o que aconteceu? Caiu 20 graus de repente? Perceberam isso? O frio que tá? Demais, tá muito mais frio. Muito, né? Eu falei, gente, Ah, quase estreando a pantufa. Eu não tive chance de achar ela ainda, mas quase estreando. Eu queria estrear ainda nessa quarentena e acho que pelo jeito tá chegando o dia. Tenho que procurar a pantufa. É que a pantufa é linda, gente, é de joaninha, então eu preciso usar minha pantufa de joaninha e mostrar. É outro momento, né, que poderia ser feito isso numa aula. Se é não aproveitar verdade. agora, nunca mais, né? Deixa eu ir preparando aqui os materiais, só um minutinho, enquanto o pessoal está entrando. Oi, Marley! Até se vocês quiserem, aproveitando, para deixar em mãos também, né? A gente tem várias coisas para comentar aqui para aproveitar. Não está me ouvindo, Marlene? Marlene, vê se o teu microfone está ligado. Teu som, vê se você consegue se aumentar teu som, se não fica melhor. Alguém mais não está me ouvindo? Todos, estamos com 8, todos me ouvem? Fora Marley? Sim. Ok. Sim, sim. Sim. Marley, fala alguma coisa, só para ver se eu te escuto. Eu acho que ela não ligou o microfone no começo, porque no começo ele pede pra testar Ele, o áudio. ele pede, né? Aham. Mas o dela ali tá parecendo que tá ligado. É Só Ah, eu que agora. acho que acho ela que o saiu. nosso não tá ligado pra ela. Eu acho que ela saiu, vai entrar de novo. Eu acho que sim. Desconectou tudo ali agora, vamos ver. Eu vou até falar isso para ela. Bem, ela saiu, né? Saiu. Sim. Saiu. Vamos ver se ela vai tentar de novo e daí dá certo. Até se quiserem deixar para quem está no computador, né? Eu sei que o celular às vezes fica meio ruim de conseguir visualizar, mas a gente vai estar acompanhando por aqui também. Se quiserem abrir o e-book junto, que daí a gente já consegue ir comentando, né? Alguns itens ali do e-book, que era uma das atividades de leitura. E já lembrando que nós trabalhamos na última aula, junto então com o e-book, até o material que eu preparei, vocês devem ter visto, pelo menos eu olhei as estatísticas, vi que vários conseguiram abrir, né, o conteúdo que eu tinha postado, eu postei ontem à noite, eu vi que mesmo assim vários já conseguiram abrir. Deu certo agora, Marlene? Eu consegui agora. Conseguiu.
Brenda entrando. Estamos em 10, está aumentando. Deixa eu mandar aqui. Vamos ver. Prof, enquanto não começa, a Vai. a gente já fez o seu trabalho da brincadeira Quem e a está gente falando aqui, enviou Camille? Uhum. isso. A gente enviou ontem de tarde, no comecinho da tarde. Só que daí você postou o seu vídeo e assim, talvez a atividade seja meio parecida com o seu vídeo. Tá bem igual, né? A atividade de vocês parecida com o meu vídeo? Sim, Aham. Não tem problema. Vai ter muita coisa semelhante, tá bom. tá? Não tem problema mesmo. E eu fui ler hoje de manhã que eu dei uma lida em quem já tinha mandado. Mas assim, não É, se... é, como tem essa parte, inclusive, do material, ele fala... O início do material, esse que eu pedi para vocês lerem para fazer o trabalho, ele fala de praticamente todo o material do e-book. Então, assim, pois são é. pouquinhas páginas que já vai estar falando de todo o e-book praticamente, tá? Então, todas as brincadeiras vão acabar ficando, eu não digo iguais, mas assim, sempre falando desses conceitos, né? De Sim. É, pesado, leve, perto, longe, é bem isso mesmo. Tá? Pode ver que, inclusive, a ideia da educação infantil é uma proposta de trabalho muito em cima de atividades desse jeito. Só que, Uhum. quando a gente vai ler até lá na base, aquele monte de objetivos de aprendizagem, eles são todos muito próximos, relacionados, né? Eles não são tão distintos assim quando a gente olha aqueles objetivos, né? Sim. Eles são próximos e não é uma quantidade tão grande, acaba ficando uma quantidade até restrita. Por quê? Porque a educação infantil é exaustivamente trabalhada a mesma coisa, né? Não é trabalhado uma única vez ou duas, três vezes, trabalha-se muito a mesma coisa, né? Até porque é necessário na educação infantil ter um processo contínuo de repetição, mas não aquela repetição mecanizada que a gente estava acostumado a trabalhar, né? É uma repetição para que aconteça, de fato, um processo de aprendizagem para a criança. E até porque eles são pitocos ainda, né? 2 aninhos, é 1 aninho, ao longo ele vai adquirindo outras aprendizagens naquela brincadeira que ele fazia desde 1 ano até 3, outros objetivos de aprendizagem vão sendo desenvolvidos, né? Então, Uhum. é bem comum que vai aparecer brincadeiras semelhantes. Na verdade, aquele vídeo que eu gravei foi mais para ilustrar, eu já tinha feito o material, já estava pensando na estratégia da aula, tudo, e daí tem aquele momento que a gente vai tomar banho, né? Daí vai tomar banho, eu fiquei pensando, puxa vida, falei, tem alguma coisa que está faltando nesse negócio. Daí que eu pensei, eu falei, sabe o quê? E até me lembrou uma vez que eu fiz uma atividade, era a Brenda entrando com seu cobertor. Adoro ver o rostinho. Eu até uma atividade que eu fiz quando meu filho era pequeno, estavam as crianças em casa, e tinha a ver com essa coisa de não poder falar, né? Tem o jogo da mímica com as crianças, que sempre funciona muito bem, né? Não pode falar, tem que ficar fazendo lá a mímica para falar qual que é o nome do filme, né? Então, até quem teve a oportunidade de olhar o vídeo, e até por conta da pergunta da Camille, já entrando nesse assunto, o quanto é importante explorar com a criança essa questão dos sentidos também, né? Então, peraí, agora vamos fazer de mímica, então não vou estar falando, né? Vou só estar fazendo gestos, vendar as crianças mesmo, né? Peraí, agora vamos pegar os objetos, mas não vamos estar vendo esses objetos, né? Para explorar esses outros sentidos com as crianças, né? A atividade pode até ser bem semelhante,
no sentido de que sempre vai estar tratando, né, maior, menor, perto, longe, está dentro, está fora, está em cima, está embaixo. É o que vai explorar muito na educação infantil, todos esses conceitos, né? Mas também tentando linkar com a ideia desses sentidos, né? E se a gente tirasse a ideia da visão, se tirasse a ideia da fala, da audição, se a gente não pudesse escutar também como que seria, também são interessantes, né? São atividades interessantes. Deixa eu só fechar um parênteses aqui, e eu terminei de corrigir o fórum, né, para quem postou depois da sexta-feira, ou na sexta-feira mesmo. Eu até tinha lido alguns na sexta mesmo, mas não tinha conseguido dar devolutiva. Então, assim, dei a devolutiva do que estava lá, do que estava pendente também, né? E assim, como eu citei na sexta-feira, 3 alunas que fizeram, né, bem de acordo com o que tinha sido pedido, e até citei, porque eu achei importante, porque naquele momento, pela quantidade que a gente teve de participações, foram poucas que realmente tinham conseguido realizar a atividade exatamente como eu tinha pedido. Então, até como uma forma de parabenizar, né, e também porque eu falei para quem não tinha feito a atividade exatamente como era pedido, eu falei que não precisava corrigir naquele momento, mas que era importante até se pudesse ler a atividade das alunas que tinham conseguido realizar, até para entender o que ficou faltando, né? A gente comentou sobre isso bastante na sexta passada. Então, isso foi um dos itens ali que eu coloquei para quem não tinha feito exatamente, até porque era a primeira vez, né? Então, até entender exatamente como era para ser feito, imagino que era uma coisa normal, até falei que não ia descontar nota, né? Só uma coisa bem importante, até porque ali lendo as contribuições, a gente percebe algumas falas ali muito próximas ou até iguais de outros alunos que já tinham participado do fórum, né? E assim, não existe problema, eu faço isso como, eu estou fazendo uma disciplina no doutorado, eu faço isso como aluno do doutorado. Eu vejo a contribuição dos meus colegas, né? Eu analiso, fico pensando, puxa, gente, será que é isso mesmo? Será que eu concordo, não concordo? E escrevo a partir disso com base no que eu li. Então, não existe problema em a gente olhar a contribuição dos outros, analisar como foi feito, tirar algumas coisas, acrescentar, não vejo problema nisso, né? O problema está realmente no processo de cópia e o processo de cópia sem estar avisando de quem está copiando. Porque se eu realmente gosto do que um amigo meu escreveu, eu vou participar no fórum dele, e agora está todo mundo assim, né, com ambiente online, eu também tenho que participar de fórum o tempo inteiro também lá. Eu vou contribuir naquela observação que ele fez, mas citando o que ele fez, né? Então, não tem importância. Inclusive, é um processo interessante, e vocês podem ver que mesmo nas contribuições que ficaram incompletas, eu não disse que estava errado, né? Eu falo o que ficou faltando colocar. E isso é importante também, né? Quando a gente está vendo a contribuição de um colega, eu analisar, peraí, será que esse objetivo da aprendizagem que ele está falando, será que de fato está relacionado com a música? Será que eu não poderia relacionar mais algum outro objetivo de aprendizagem? Isso tudo é super válido, tá? Estou falando isso como um processo de aprendizagem também. Até se fosse analisar alguns itens que estão totalmente copiados, eu teria que realmente tirar ali, né, a nota ou fazer algum comentário ali. Eu não fiz, tá? E não farei nesse primeiro momento, não quero ficar uma coisa de exposição, tá? Desculpa, é uma coisa, talvez eu esteja errado, inclusive como professora, mas eu prefiro nesse momento, faria a mesma coisa se estivesse em sala de aula, então estou conduzindo da mesma forma, até porque é o primeiro que vocês estão fazendo, então eu prefiro usar isso como, se aparecem cópias, cuidado, não faça novamente, isso é plágio, não é legal, tá? Sim, posso ler, posso contribuir, posso inclusive citar o que a outra pessoa fez, não tem problema nenhum. Só cuidar das próximas vezes da maneira como vai ser colocado. E assim, eu vou dizer assim, que eu fico até feliz que isso tenha acontecido no início, sabe? Bem feliz, porque muitas vezes a gente vem de uma educação que nem se toca, que não pode fazer algumas coisinhas assim, Ctrl+C, Ctrl+V. Sabe como?
porque ninguém tinha orientado ainda. Então, eu via na época do meu mestrado, muita gente fazendo isso no mestrado. E fazia e não sabia nem como, peraí, mas não, e não era copiando de colegas, era copiando de livros, né? Copiava o autor tal, sem fazer a devida citação, né? Então, imagine, né? Teve que chegar no mestrado para levar um 0 no negócio, porque daí o professor acabava, logicamente, sendo mais rígido, né? Por conta de uma situação de plágio. Teve uma vez no mestrado, eu fiz mestrado na PUC, em educação, faz tempo já, e teve uma banca, pense, a aluna chegou na banca para defesa, e daí, no momento da banca, né, tiveram pessoas lá de autoridade da PUC, não vou lembrar quem era na época, fecharam a banca, não deixaram ninguém assistir, e ela não foi expulsa, ela foi convidada a não terminar o programa, porque tinha algum capítulo, um ou outro capítulo totalmente de plágio dentro do trabalho, né? Então, olha que nível teve que chegar, como ficou feio para essa pessoa, né? Eu fiz disciplina com essa pessoa, ela era uma aluna super boa em sala, tudo, e como é que fez algo desse tipo? Então, teve que chegar até o mestrado. Então, por isso que eu digo, eu fico feliz com algumas falhas que acontecem, não fico triste mesmo, porque eu acho que às vezes é até uma falta da gente, a gente não sabe conduzir mesmo a situação, não teve um momento como esse ainda. Então, eu, como professora, eu acho interessante tirar isso como uma forma de aprendizagem também, tá? Só para tomar cuidado nos outros, como eu falo, bem legal, eu vou continuar citando aqui os exemplos bons, tá? Tem exemplos que, para mim, como professora, é demais enriquecedor também. Então, pretendo continuar citando, até para que vocês possam olhar, e olhar não com o intuito de vou fazer igual, mas com o intuito de vou aprender também como essa pessoa está fazendo, tá? Eu acho isso super enriquecedor. Inclusive, disso tudo, e de alguns que já postaram o trabalho, que eu deixei para vocês entregarem até quarta que vem, dia 8, né? Eu até estava olhando alguns trabalhos ali, gente muito bacana, assim, sabe? Como turma de primeiro ano, que em tese acabou de chegar. Puxa, tem exemplos ali que vocês estão citando, da maneira como trabalhar, tudo, que eu falei, puxa, que coisa legal mesmo, sabe? Já no primeiro dia eu percebi uma turma muito especial e sim, fiquei, já com o que eu recebi, eu já fiquei assim, olhando, falando, puxa, que bacana. Até por conta disso, que é um trabalho que eu vou passar hoje para vocês estarem entregando, eu também vou querer ver vocês apresentando, como se estivesse em sala de aula, só que a gente vai estar apresentando aqui nesse ambiente, tá? E também, né, eu quero depois ver com base nesse que vocês vão entregar no dia 8, até o dia 8, né? Eu também quero dar uma lida em todos, e daí, dependendo como for, se é da maneira como eu estou percebendo, o envolvimento da turma para fazer o trabalho e tal, estou pensando até em convidar alguém de fora que trabalha com educação infantil para assistir também, para me ajudar a dar as devolutivas, tá? Eu acho que é uma forma bacana. Eu não estou atuando na educação infantil, né? Então também é uma coisa que agrega para vocês, de pessoas, de professores, coordenadores que estejam na educação infantil, também para dar uma devolutiva direta e acaba exibindo vocês. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer exibir, né? Quer mostrar para os outros, ó, vem cá, que tem uma turma lá, tem uma galerinha lá, que eu quero que vocês vejam o trabalho que está sendo feito, tá? Que nem a própria Scarlett, que eu convidei no encontro passado, né? E se deixasse, a gente acho que continuaria conversando com a Scarlett ainda mais um tempão ali, né? Porque vocês participam, fazem perguntas, tudo isso é muito bacana, tá bom? Nossa, fiz uma introdução e eu sou boa, a gente é boa de conversa mesmo, essas coisas, né? Deixa eu só controlando meu horário aqui, gente, cadê? Que horas são? São 9h21. 9h21. Professora, mas se você quiser, não precisa pôr tempo, porque os professores estão conseguindo fazer sem tempo. O que? Esse daqui? O Zoom? O Zoom. Uhum. Isso. Não, o professor, quando ele faz, eu não coloco o tempo, ele faz automático. O professor, quando ele faz nas primeiras aulas, o Zoom deixa liberado.
As primeiras Ah. vezes que eu fiz, ele não fecha em 40 minutos. Você continua falando e eu pensei, ué, gente, não vai fechar esse negócio. E fiquei 1h30 falando, no outro eu fiquei 1h20, 1h15. Daí tem um determinado momento que eu acho que o Zoom capta que você está se abusando e daí ele te corta. Sério. Então eu já estou cortada no Zoom faz tempo, a não ser que eu pague, tá? Tem uma outra ferramenta do próprio AVA, o Positivo Investiu, que é o Collaborate, que não tem tempo. Daí a gente pode continuar fazendo, sabe? Eu já usei esse Collaborate com a minha outra turma de informática, prefiro um pouco mais o Zoom aqui, tá? O Collaborate tem algumas outras ferramentas ali interessantes, claro, né? Eu não preciso pagar por Zoom para continuar fazendo a transmissão aqui, mas até como um processo de, como a gente já começou utilizando o Zoom, tudo, e dá para dividir a disciplina dessa maneira, até pensei para não ficar tão cansativo também, um tempo muito grande em cima do computador, né? A gente sabe que até para a questão da visão não é uma coisa tão boa, né? De ficar tanto tempo direto em cima do computador. Então, não acho ruim essa ideia dos 40 minutos, dá até para mesclar a ideia da aula, tá? Mas a gente também vai testar a ferramenta que o próprio Positivo investiu, né? O Collaborate, para ter dentro do próprio AVA, tal, essa questão dessa ferramenta. Algum professor já usou o Collaborate? Não. Nunca. E o processo para entrar é a mesma coisa, sabe? A única coisa que daí eu não preciso baixar esse vídeo, postar no YouTube e subir no AVA. Ele já fica direto no AVA. Então, facilita um monte a Mais vida da fácil. gente. É mais fácil, até principalmente o melhor, professor então. facilita um monte. Eu vi que a qualidade de áudio não é tão boa quanto a do Zoom, tem pequenos detalhes, tá? Pequenos detalhes, né? Quando que a gente ia começar a pensar, né? Nossa, a qualidade do áudio não é tão boa. Eu jamais me imaginei falando isso nesse curto prazo de tempo, né? Professores fazendo análise do áudio, né? Ontem eu participei de uma reunião na instituição e eu não tinha baixado o aplicativo, nem lembro qual que era. E daí minha imagem apareceu ao contrário, torta. Eu falei, meu Deus, agora eu vou aparecer eu numa reunião com a imagem ao contrário, né? Falei, como é que eu faço a desgraça para funcionar? Isso que a pessoa é formada em informática, né? Mas daí baixei o aplicativo, daí deu certo. Apareceu eu com a imagem certa, né? Eu falei, imagina agora passando o micão aqui com o pró-reitor com a imagem ao contrário, né? Só por Deus. Não, aprendizagens novas, né? A base fala tanto nisso, em competência, em novas aprendizagens. Isso que a gente está vivendo é a cara da BNCC. Até comentei na outra turma do terceiro ano que a gente estava estudando sobre competências um pouco mais a fundo do que com a turma de vocês. Isso de competências que a base fala é isso que a gente está vivendo. É total isso que a gente está vivendo. Porque, assim, eu nunca tinha feito esse tipo de transmissão, né? Vocês provavelmente, mesmo quem já está trabalhando com as escolas, tudo que as escolas também estão usando, né? Acho que provavelmente são as primeiras experiências dessa forma, né? E a gente tem que se, né, reaprender, aprender no formato diferente, procura microfone, aumenta áudio, libera a câmera. Olha quantas aprendizagens estão sendo feitas. O termo competência fala disso, né? Não quer dizer que você tenha que conhecer tudo, mas que você tenha habilidade para conseguir, a partir daquilo que você já conhece, ir atrás e aprender coisas novas. Para quê? Para resolver uma situação complexa. Ver uma situação complexa como a gente está vivendo, gente? Olha, eu não sei vocês, mas ontem até nessa disciplina do doutorado que eu estou fazendo, gente, a professora, 70 anos de idade, não sei quantos anos ela tem, deve estar próxima disso, fazendo as transmissões pela primeira vez. Veja que coisa mais linda dessa vida. E falando mesmo, né? O que vai acontecer depois disso, uma coisa a gente tem certeza. A educação nunca mais será a mesma. É verdade. Vai ter mudança, sim, né? Por conta, a gente teve que fazer isso de maneira agora, né? Assim, no susto, né? Mas acho que depois disso, muitas coisas vão mudar, né? Até a maneira como a gente planeja a aula, né? Eu tinha outro planejamento de aula e com vocês dessa maneira, a gente tenta imaginar coisas diferentes, improvisar com vídeo lá, alguma coisa para que chame atenção, para que não fique cansativo, né? Tem leitura, mas tem que mesclar também com outras atividades, porque senão fica um porre mesmo, só a gente pegando e-book, lendo e produzindo, né?
Então, olha quantas coisas como processo mental que a gente está tendo que ativar para conseguir fazer esses planejamentos, né? E a gente fala, a gente é bom nisso, né? E vocês vão me deixando aqui, eita lasqueira, velho. Tá tudo bem aí, gente, com vocês? Sim. Depois de toda essa falação, tudo? Deixa eu ver quantos nós estamos aqui. 11. Tem pouquinha gente acordado hoje. O pessoal vai deixar para vir no segundo momento. Quer ver? Vamos lá. Eu vou continuar deixando sempre, né? Tá gravando. Depois eu subo para quem não pôde assistir. Ok? Ok. Tá. Voltando ali a essa questão eu coloquei no início, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu até deixei em destaque em vermelho 2 itens que eu alterei do slide da aula passada, né? Que a data de entrega eu deixei até o dia 8. Eu deixei até o dia 8, porque é véspera de feriado, né? E daí, quem quiser aproveitar o final de semana, às vezes, para conseguir se organizar melhor, e também porque poderia ter esse momento em especial, porque poderia ter esse momento para tirar alguma dúvida da atividade proposta, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Senão eu tenho até alguma observação para ser feita. Bianca, Paola, Ana Carol. Não, a minha era a questão da Camille, como a gente tá no mesmo grupo, né? Que aí eu fui ver os vídeos hoje e daí eu vi que tava bem igual, que a gente fez essa parte dos conceitos, mas já que você falou tudo bem, então tudo bem. Eu vi o trabalho de vocês e não é bem igual, não. Pode ficar bem tranquilo. Bem tranquila que é o mesmo conceito, mas é diferente, tá? Então tá Não se bom. preocupe mesmo. É isso mesmo. Até assim, ó, a ideia, vou reforçar um item ali, né? É pensar na atividade, brincadeira, mas não esquecer uma coisa bem importante, que é a mesma coisa que Dentro tinha de casa. Exatamente. É o que tinha na atividade do fórum, né? Isso relacionar com os objetivos de aprendizagem, eu coloco ali a página que tem, né, da 42 a 50, quais são os objetivos de aprendizagem, e também com o e-book que eu pedi a leitura da página 43 até 53. Tá? Então, é relacionar isso. Opa, essa brincadeira a gente percebeu que pode ser relacionada aos objetivos de aprendizagem, vai estar dividido lá, né? E, F, não sei quanto, qual é o número. Alguns até me perguntaram, né, se precisava ser uma atividade para várias, que tem as crianças muito pequenas e já tem as maiorzinhas, né? Não, tá? Pode ser uma atividade pensando para bebê, pode ser atividade, normalmente para nós, de educação infantil, é mais de 2 a 4, 5 anos, né? Então, você pode escolher qual é a faixa etária ali também, de acordo com os objetivos que aparecem na base, tá? E não esquecer de relacionar, quando eu peço essas relações, aí que está o tchan da gente estar fazendo uma graduação mesmo, né? Um curso de pedagogia. Porque se a gente for parar para pensar, se a gente só olha YouTube e atividades, a gente consegue criar também a partir disso. Mas o diferencial de uma graduação é ter a leitura, é entender o que os documentos oficiais estão pedindo e a gente conseguir fazer essa relação. Hoje ainda eu vejo como um diferencial muito grande, porque não é uma coisa ainda que está generalizada assim na educação infantil, nem no ensino fundamental, é falar que, ó, essa atividade, essa brincadeira tem a ver com esse objetivo de aprendizagem da base. Linkando, sabe, aqueles quadradinhos lá do objetivo de aprendizagem, avisando qual é a atividade que vai ser utilizada. Tá? Isso realmente, qual é o objetivo de aprendizagem que vai aparecer. Isso realmente é um diferencial. Tá? Eu acho que até para vocês, como construção de currículo, quando vai para uma entrevista numa escola, para estágio... Professora, Oi. a gente volta agora só 10h40? Ou 10h20? Acho que é 10h20, né? 10h20, das 10h20 às 11h, daí é o segundo momento, tá? Tá bom. Aí eu já dou a ideia do que vai ser feito nesse meio tempo, né? Para daí a gente dar continuidade, ok? Então, eu estou vendo isso como um diferencial mesmo para vocês, desde o início de carreira, de profissão mesmo, ter essa relação, né? Muito mais do que gostar de brincar com criança ou pensar em brincadeiras, relacionar essas brincadeiras com o material, em especial da base, né? Porque a base vai ser a referência, o norteador
de Brasil relacionada a essa parte, ok? Então, atividade, brincadeira. Quem não tirou fotos do que imaginou e só está descrevendo, não tem problema, pode só descrever. Claro que eu gosto quando vocês pensam em alguma coisa e tiram fotos, porque daí dá para... Eu tenho certeza da atividade que perceberam, ok? O vídeo tem que ter quantos minutos? Vocês que escolhem, não coloquei tempo, tá? Então, pode ser que nem eu gravei lá de 4 minutinhos e pouco, alguma coisa assim. Eu não vocês entendi a sua acharem melhor. brincadeira do que era ontem. A brincadeira o quê? Que eu postei? É, Você viu o vídeo? vi, mas eu não entendi. Você leu o material? O que você postou? Aquele da 43 a 53. Ah, sim, aham. Não Mas não entendeu? entendi do mesmo... Não. Não? Tá bom. Então, vamos entrar aqui no conteúdo que a gente vai falar exatamente disso. Então, lá. Reflexões, e-book, leitura, página 43 a 53. Gente, na verdade, eu ia já preparar o slide e deixar pronto, né? Eu falei, sabe o quê? Vou deixar pronto coisa nenhuma. Vou querer a participação do pessoal. Né? Porque se deixar o slide pronto, já perde a graça daí do negócio. Depois a gente até completa, não tem problema nenhum. No material, e claro, o material está se baseando no que está falando, né, nos documentos oficiais e tal, fala muito da questão de um tripé, né, que é considerado a base do conhecimento matemático. Que tripé seria esse? Medida, número e geometria. Medida, número e geometria. Perfeito. Né? É o que deveria ser preenchido aqui nesses 3 itens aqui, né? Isso aparece nas páginas, né? 43, 44, 45 e 46, ok? Exatamente isso, né? É o tripé para a base do conhecimento da matemática. Não está falando que é só isso. É o tripé para a base do conhecimento. A partir desse tripé, várias outras noções de aprendizagem vão aparecer ali, como cita o próprio material, tá? Então, reforçando o que vocês acabaram de falar, medida, geometria e número, né? Aproveitando já, o que o autor coloca como é o mais complicado de ser trabalhado, os 3? Tem um que ele fala assim que aparentemente é simples, mas é o mais complexo para ser trabalhado. A geometria? É o número? O número, perfeito. Não, ele não está falando assim que o número é o pior, não. É que o número pelo número, se for simplesmente falar o 1 é o número 1, o 2 é o número 2, é essa quantidade. É ok, mas ele fala uma coisa bem importante que vai quase para a linha da psicologia, é compreender o número. E esse processo de compreensão do número é uma coisa bem importante que o autor cita ali, é o processo de, não é simplesmente analisar que esse é o número 2 e esse aqui é a quantidade 2. É muito mais do que isso, né? Não é simplesmente fazer a associação do número com a quantidade. É compreender de fato o que quer dizer isso. E como que se resolve esse problema? É pensando na educação infantil com atividades lúdicas que propiciem toda essa parte de... Vai aparecer muito um conceito de medida e geometria, né? Localização de espaço. Na parte de medida é mais leve, é mais pesado, está distante, está longe. São esses conceitos e não ficar naquela educação infantil se preocupando em fazer com que a criança... E ainda aparece bastante isso, né? Sabe aqueles pontilhadinhos para a criança contornar o número 1? Para a criança contornar o número 2. Não é errado. Isso, concorda que isso vai existir? Né? Quando tiver lá nos últimos anos, vai aparecer. Não tem problema de ter uma atividade como essa. Mas essa é 1% do que se trabalha em toda a educação infantil. Né? E é uma coisa que os pais, quando vem atividade assim, o que eles pensam? Ah, meu filho já sabe os números. Ele sabe reproduzir os números. Mas ele sabe de fato o que é, né? Então, isso é uma coisa bem importante na educação infantil, por isso que o autor bem coloca como essa proposta hoje
da base, né? Não é simplesmente focar no número, não é o numeral, né? 1, 2, 3, não. Vamos entender o que quer dizer isso com toda essa relação, tá? Isso é bem importante. Por isso que até de todas as aprendizagens da educação infantil, muito pouco aparece relacionado à construção do número. Não aparece muito, falando, né? Ah, agora sim a criança vai estar construindo o número. É pouco. Isso é uma coisa que vai ficar mais para o primeiro ano. Não quer dizer que não possa ser trabalhado ao longo, mas, de fato, o dígito 1, 2, 3 é uma coisa que está se deixando para o ensino fundamental. Continuando ali, também nas mesmas páginas, quando aparece ali o conceito de medida, e o conceito de medida aparece lá na página 44 do e-book, Lorenzato fala, né? Qual que seria uma das formas mais básicas para a formação do conceito de medida? Ele cita uma palavrinha que Comparação. Comparação. Ai, que lindo, Camille. Exatamente isso. Gente, quem está com material, essa palavra comparação está na página 44. Quem não está com material, anota. Abre o Word, alguma coisa aí, ou pega o caderno e anota. Na página 44, tá no primeiro parágrafo já, ele vai estar falando da ideia de comparação, né? E por que que ele fala que comparação é importante para a medida? Cita exemplo. Ei, tô sozinha. É porque Agora vamos... ele diz que a comparação ela vai anteceder o real conceito da criança medir. Então, você teria que começar trabalhando com assim, esse é maior do que esse tá perto, esse tá longe, para depois em si medir, mas esse tá longe quanto, né? Perfeito, Camille. Exatamente isso. Por isso a brincadeira lá do vídeo que eu fiquei quietinha, porque, prof, quando a gente começa a falar, a gente já conta tudo, né? Eu falei, deixa eu gravar quietinha primeiro para pensar na ideia do visual, sem, né, focar tanto na questão da escuta, né, para focar um sentido diferente. E também porque ali, perceba que tem um exemplo ali que eu pego dos livros, né? O do livro tem o livro pequenininho, tem o livro maior, e é exatamente isso, a questão do tamanho, né? A criança perceber, parece uma coisa tão simples, né? Mas ela começar a ter uma ideia, peraí, e esses livros aqui, se eu for colocar um em cima do outro, por ordem de tamanho, como é que eu colocaria? Ainda no exemplo do livro, lá que eu coloquei no vídeo, se fosse a questão também qual que é o mais leve, qual que é o mais pesado. Naquele exemplo do livro, seria, logicamente, mais pesado o maior. Mas concorda que não necessariamente isso é verdadeiro? Pode ser que eu tenha aqui o e-book aqui que eu imprimi, eu falei para vocês que eu imprimo, né? O próprio e-book aqui, ele não é tão pesado. Ele é levinho da maneira como eu imprimi. E pode ser que eu tenha um daqueles grandes, uma Bíblia mesmo, que eu sei que de tamanho ela é menor, mas ela é mais pesada, né? A Bíblia tem mais páginas, ela vai ser mais pesada. Gente, esse conceito parece ser tão natural, mas não é, né? Pois é. Então, exatamente esses conceitos, principalmente de medida e de geometria, que está na página 44 e 45, que são os conceitos que mais aparecem naquele vídeo gravado, né? Que eu gravei com o exemplo das brincadeiras. Sim. Como já estamos no último minuto, continuem nesses slides, vendo quais as perguntas que eu coloquei ali e retomando o material